Olá, querido irmão, querida irmã, graças e paz para você. É uma alegria estar aqui novamente para juntos compartilharmos a palavra de Deus, com um tema muito importante da palavra de Deus nessa oportunidade para a gente poder meditar e aprender um pouco mais sobre Deus, sobre sua vontade, sobre o plano de Deus para a nossa vida. O tema da nossa mensagem nessa oportunidade é como vencer conflito. Nós sabemos que estamos envolvidos em um grande conflito entre Cristo e Satanás, onde luz e trevas batalham constantemente pelo domínio de nossas mentes. E nós precisamos saber como vencer esse conflito. Eu queria nessa reflexão, nesse estudo, nesse momento da Palavra de Deus, extrair com você pelo menos 5 pontos que a gente precisa ter clareza para poder vencer o conflito, né? Então eu queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos, para a gente fazer uma oração, pedindo a Deus a clara compreensão da sua palavra, para que a gente possa aprender e praticar em nossas vidas tudo aquilo que Ele nos ensinar nesse momento. Então feche seus olhos, vamos juntos fazer uma oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus de toda sabedoria, Deus de todo poder, nesse momento, Pai, nós pedimos a permissão para poder abrir a Tua palavra, ler, mas também compreender. Que à medida que a gente compreende, Senhor, queremos te pedir também o poder para aplicá-la em nossas vidas. Fique conosco nesse estudo, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o estudo, o tema dessa mensagem, como vencer o conflito. E como eu falei, todo ser humano ele está envolvido nesse conflito. Todos, queiram ou não queiram, estão envolvidos nesse grande conflito entre Cristo e Satanás. E qual é a diferença, daqueles que creem e os que não creem no grande conflito? A única diferença é justamente essa. Uns creem que há um conflito entre Cristo e Satanás, e esses que creem, os cristãos que creem nesse conflito, nessa luta entre Cristo e Satanás, eles tomam um lugar, tomam um partido, eles escolhem o lado do qual querem estar, que entende ser o lado de Cristo, o lado vencedor, louvado seja Deus. Mas aqueles que não compreendem, eles muitas vezes não tomam um partido, não decidem de qual lado querem estar, ou muitas vezes se põem em posição neutra, nem aceita Cristo, nem se declaram aceitar Satanás e as coisas de Satanás, mas a neutralidade no grande conflito já é escolher um lado. Se colocar numa posição de neutralidade diante do conflito entre Cristo e Satanás, ele já escolheu o lado do inimigo, porque aqueles que escolhem a Cristo, eles decidem estar do lado de Cristo e professam estar do lado de Cristo e vivem como se já tivessem vencido em Cristo, já tomam partido do lado vencedor. Cristo fala em alguns dos versos da palavra de Deus assim, que aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se você não está comigo, você é contra mim, ele também diz, Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está com Cristo, se você se decide colocar uma posição de neutralidade, já escolhe um lado. Então, qual deve ser nossa posição nesse grande conflito? Primeiro, escolher um lado no qual nós devemos estar e que possamos escolher o lado de Cristo, o lado vencedor, Então, nesse grande conflito, o que fazer para vencer? Eu queria convidar você para ler alguns versos da palavra de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 6. É um texto muito conhecido de todos nós. Efésios capítulo 6 vai trazer ali os textos da armadura de Deus. Todos conhecem. Vamos ler sobre os elementos que compõem a armadura de Deus e como usar essa armadura para vencer no grande conflito. Isso é importante. Não é só saber qual é a armadura ou só vestir a armadura de Deus não é suficiente. Precisa saber como usar cada elemento da armadura de Deus para poder vencer no grande conflito. E alguns outros pontos que a gente também vai abordar nessa mensagem, nesse momento. Então, Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
Vestivos com a couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis aplacar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós encontramos os elementos que compõem a armadura de Deus. E eu queria, nesse momento, frisar 5 pontos importantes para que a gente possa vencer nesse grande conflito. Primeiro ponto, no meio do grande conflito, o que eu preciso saber para poder vencer o conflito? Primeiro ponto, precisamos saber quem somos nós no meio desse grande conflito. Quem é você? Quem sou eu? No centro desse grande conflito, no meio desse grande conflito todo entre Cristo e Satanás. Nós somos pecadores miseráveis que carecemos da glória de Deus, como diz Romanos 6, 23. Somos todos pecadores. Nem sempre foi assim, né? O ser humano, quando saiu das mãos de Deus, ele saiu perfeito, sem uma mancha, sem uma mácula, sem uma ruga de pecado. Se você ler Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano ele refletia plenamente as características de Deus, né? Obviamente não era totalmente igual a Deus, porque senão seria Deus, né? O ser humano nunca foi Deus e nunca será Deus. Mas ele refletia na sua esfera as características de Deus. Era um ser pensante, um ser plenamente, moralmente perfeito, com faculdades intelectuais perfeitas, tudo todo perfeito na sua formação. Mas quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos ali um intruso, né? Satanás, por meio da serpente, introduziu na vida do ser humano o pecado. E por sua vez, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado começou a fazer parte da gênese humana, da genética humana. E agora todos os seres humanos que nasceram pós-pecado, os filhos de Adão e Eva e consequentemente as gerações futuras até nós, todos nasceram com a sua genética modificada, com a sua natureza danificada por conta do pecado. Ellen White chega a falar que depois do pecado, a maquinaria humana foi danificada. E foi isso que aconteceu comigo e com você. Nós nascemos hoje com uma natureza humana danificada, com a maquinaria humana danificada por conta do pecado. E se você for ler de Gênesis capítulo 4, do verso 1 em diante, você vai ler o relato dos nascimentos de Caim e Abel, e dali por diante, todos que nasceram com essa maquinaria humana defeituosa por conta do pecado. Mas algo que a gente precisa entender e fazer uma clara distinção é entre natureza pecaminosa e o pecado em si. Porque há um pensamento muito errôneo sendo propagado no nosso meio, no meio cristão, e infelizmente no meio adventista também. Esse pensamento tem se avolumado, tem crescido assombrosamente. Nem sempre foi assim, mas tem se crescido, pelo menos desde 1950 para cá. Esse pensamento ele tem se enraizado no nosso meio. Qual é o pensamento? O pensamento de que todos nascemos pecadores. Veja, todos nascemos pecadores. Esse pensamento não é bíblico. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Verdade. Natureza humana danificada, ou maquinaria humana, como diz Ellen White, danificada pelo pecado. Mas a natureza pecaminosa em si não é pecado. O pecado é uma escolha. Todos nascemos com a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa ela pode ser dominada. E por que Romanos 6:23 diz que todos pecaram? Porque, obviamente, após o nascimento, a partir do momento que nós temos o conhecimento entre o bem e o mal, em algum momento da nossa vida nós escolhemos fazer o mal. Por isso que o texto diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, porque todo ser humano, em um determinado momento da sua vida, escolheu pecar. Menos Jesus Cristo, obviamente. Cristo foi o único que veio nessa terra com a natureza pecaminosa como eu e você, e ainda assim não pecou. Ele foi tentado em tudo à nossa semelhança, porém sem pecar. Então, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas não somos pecadores por nascimento, somos pecadores por escolha. Nós escolhemos pecar em determinado momento da nossa vida. A natureza pecaminosa, ela pode ser dominada e podemos vencer o pecado por meio do poder de Deus em nós. Cristo nos habilita a vencer
nesse grande conflito, o pecado em nós, a natureza pecaminosa, ele nos habilita a vencer. Deus nos diz isso de Gênesis a Apocalipse. E eu queria ler com você alguns textos que nos falam sobre isso. Primeiro eu queria ler um texto que fala sobre a nossa condição, sobre saber quem somos. Jeremias, capítulo, deixa eu marcado aqui em Efésios, que a gente vai voltar aqui para Efésios já já. Efésios capítulo 6. E vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 2 e o verso 22. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se não tiver, pegue ela aí, uma carreirinha aí, pegue sua Bíblia. Jeremias capítulo 2 e o verso 22. Jeremias, achando aqui, capítulo 2 e o verso 22 nos diz o seguinte, esse texto nos diz claramente quem somos. Fala assim, Jeremias 2, 22. Pelo que ainda que te laves com salidre e amontoe potassa, a tua mácula, a tua iniquidade permanece, ou melhor, a tua iniquidade, deixa eu ler novamente aqui, ó. Pelo que ainda que te laves com salidre e amontoe potassa, continua a tua mácula, a tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo assim, ó, não importa o que você faça, você pode viver uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de total obediência a Deus, uma vida de submissão à vontade de Deus. Você e eu continuamos sendo pecadores. Não porque nascemos pecadores, mas porque nós já pecamos. E se todos pecaram, todos são pecadores. Aqueles que pecaram, todo que já pecou é um pecador. Porque já escolheu pecar em um determinado momento da sua vida. Então não importa o que eu faça, diante de Deus, eu continuo sendo um pecador miserável. Mas, por meio de Cristo, essa minha visão diante de Deus é transformada. Porque quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu sou revestido da justiça de Cristo, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais um ser humano pecador miserável. Ele olha para mim e vê Cristo em mim. Ele vê a justiça de Cristo imputada a mim, e Ele não vê mais como um miserável pecador. Mas Ele vê Cristo em mim. E eu sou aceito em Deus por meio de Cristo. Eu sou aceito no amado, como diz a palavra de Deus, por meio de Cristo. Então nós somos pecadores sim, porque todos nós já pecamos em um determinado momento. E não importa o que eu venha fazer, essa minha condição de pecador não vai ser mudada. Eu continuarei sendo um pecador, mas eu não preciso ser um pecador contumaz. Eu não preciso ser um pecador que continua pecando deliberadamente. Eu não preciso ser um pecador, ou melhor, eu não preciso ser um pecadeiro. Eu sou um pecador porque já pequei em um determinado momento da minha vida. Mas eu não preciso ser um pecadeiro. Aquele que peca deliberadamente, peca porque alguns porque gostam e outros porque simplesmente não buscam vencer esse pecado, né? Há aqueles pecados que são pecados involuntários. Muitas vezes, por exemplo, a gente está em um ambiente e por algum mal-estar, uma discussão com alguém, a gente acaba involuntariamente, sem pensar, por falta de domínio próprio ali, falando uma palavra áspera, falando uma palavra que não devia, mas há aqueles pecados que de fato você já sabe que tem e você não luta para vencer esses pecados. Você não subjuga a sua vontade, a vontade de Deus para vencer. E você acaba sendo um pecador consumado. Você peca e aí você confessa, depois você está pecando no mesmo erro e aí sucessivamente. Deus não quer isso para mim e para você. Cristo veio a essa terra, irmãos, para nos mostrar e nos fazer entender que é possível vencer essa natureza e subjugá-la pelo poder de Deus em nós. Deus não mente. E eu creio na sua palavra, tudo que Deus disse que é possível, eu creio que é possível sim. Se você ler comigo Gênesis capítulo 7, vá comigo a Gênesis capítulo 7, ou melhor, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, veja o que Deus fala com relação ao pecado. Se é possível ou não vencer essa natureza pecaminosa, se é possível ou não dominar a nossa natureza pecaminosa. Gênesis capítulo 4, no verso 7, nos diz o seguinte, veja o que Deus diz. Deus não mente, irmãos. Tudo que Deus diz, a palavra de Deus, ela tem poder para realizar na minha e na sua vida aquilo que ela disse que vai fazer. E eu e você precisamos crer na palavra de Deus. Se Deus diz que pode, é porque pode. Então veja, o contexto desse texto aqui é a oferta de Caim e Abel.
Deus pediu uma oferta a Caim e Abel. Abel trouxe uma oferta que agradava a Deus, porque foi a oferta que Deus queria que fosse oferecida, que era um cordeiro que tipificava Jesus que viria e morreria na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E Caim, contrário à vontade de Deus, ele decidiu oferecer a Deus o melhor da terra, os frutos do seu trabalho, do campo que ele lavrava. Ele não ofereceu aquilo que Deus pedia. E aqui também a gente encontra a base para um outro assunto, que muitos dizem assim, que eu tenho que oferecer o meu melhor para Deus. Nem sempre o meu melhor para Deus é o que Deus espera de mim, irmãos. Deus espera que eu ofereça a Ele aquilo que Ele está pedindo a mim. Mas a nossa mensagem aqui é outra. Dentro desse contexto, Caim ficou revoltado, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. E ele ficou igual aqueles meninos, criança resmungona, sabe? Quando você não dá determinada coisa ao seu filho, ou quando você não corresponde às expectativas do seu filho, ele sai resmungando, virando o rosto, batendo o pé. Foi isso que Caim ficou fazendo. E aí Deus chama Caim e fala com ele o seguinte, verso 7, de Gênesis capítulo 4. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora veja o que Deus fala. O seu desejo, o desejo de Caim com o pecado, diz assim, o seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Deus está dizendo assim a Caim, todo dia, Caim, o pecado te assedia. Todo dia o pecado te rodeia, ele te assedia, ele está ali querendo te fazer cair. Ele jaz à porta, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. O teu desejo vai ser de pecar, de fazer a vontade da carne. Mas a ti compete dominar essa natureza. A ti compete dominar o pecado que assedia no teu coração. O seu desejo carnal. Você tem que dominar essa natureza. E como é que eu posso dominar a minha natureza pecaminosa? Quando me vem um desejo, eu subjugo essa vontade à vontade de Deus. Se a carne me diz que eu devo fazer algo, e Deus me diz que eu devo fazer outra coisa, eu decido fazer a vontade de Deus, contrário à vontade da minha carne. Eu decido subjugar a minha carne, subjugar os meus desejos à vontade de Deus. Eu digo, Senhor, eu quero, mas eu não vou, porque eu sei que isso não é o melhor para mim. Não é isso que o Senhor quer para mim. Eu sei que o Senhor tem algo maior e mais elevado para a minha vida. E eu decido subjugar a minha vontade à vontade de Deus. Não foi isso que Cristo fez? Cristo foi submisso à vontade do Pai em todos os momentos da sua vida. E Cristo é o nosso exemplo em tudo, inclusive na vida. Muitos olham para Jesus apenas como o nosso vicário, né? Aquele que nos vindicou, que nos salvou. Também, obviamente, Cristo é o nosso Salvador. Mas Ele não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, irmãos. Ele nos deu o poder também para vencer o pecado por meio da sua vida de obediência. Ele é o nosso exemplo. Ele veio para viver a nossa vida, para mostrar uma vida de obediência e nos mostrar que é possível, assim como Ele, vencer por meio do mesmo poder que Ele fez uso. Qual foi o poder que Ele usou? A comunhão com Deus, a unção do seu Espírito e a palavra de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas veja, Deus diz claramente a Caim que ele deve dominar a sua natureza pecaminosa. O desejo do pecado será contra ele, mas ele deve dominá-lo. Mas Deus ainda diz mais aqui em Gênesis capítulo 17, se você folhear um pouco mais a sua Bíblia, no capítulo 17 Deus fala com Abraão. E eu queria que você notasse o que Deus vai falar com Abraão aqui. Deus não mente. E Deus não pede nada a mim e a você que você não podemos fazer. Do contrário, Deus seria injusto. Deus não nos pede nada que eu e você não podemos fazer. Do contrário, Deus seria injusto. Concorda comigo? Se Deus nos pedisse algo que seria impossível para mim e para você fazer ou realizar, Deus seria injusto. Ou seria impossível da gente viver, Deus seria injusto se Ele fizesse isso. Mas Deus não é um Deus injusto. E o que Ele pede é possível fazer. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer por nossas próprias forças. Quando Deus diz assim, eu posso fazer em você ou para você isso na sua vida. Veja o que Deus diz a Abraão aqui. Gênesis capítulo 17, verso 1. Ele fala assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra a gente vai dar comichões nos ouvidos de alguém. Perfeito. Deus nos pede, irmãos,
perfeição de caráter. Lembra que eu falei que a gente nasce com a natureza pecaminosa? E que a natureza pecaminosa não é o pecado em si. O pecado é uma escolha. Quando Adão e Eva pecaram, eles precisaram fazer o quê? Uma escolha. Deus disse, ó, todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a serpente iludiu Eva e fez com que Eva sentisse desejo e cobiçasse aquele fruto. E ela escolheu desobedecer à voz de Deus e ouvir a voz da serpente, que era Satanás ali naquela serpente, e comeu. Ela escolheu. Ela levou daquele fruto a Adão, e Adão escolheu, ele escolheu, Eva não forçou-lo, Eva não obrigou-lo, ele escolheu voluntariamente desobedecer à voz de Deus e comer do fruto. Então o pecado é uma escolha. E Deus vem aqui e diz a Abraão, Deus disse a Caim que ele deveria dominar a natureza pecaminosa, e ele vem e diz a Abraão assim, Abraão, você tem que ser perfeito, anda na minha presença e ser tu perfeito. Mas o que a gente precisa entender desse verso, não é que Deus está fazendo uma exigência, simplesmente, a Abraão. Deus está fazendo uma promessa a Abraão. E é o que muitos não entendem ao ler desse verso. Deus diz assim a Abraão, anda, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja, o poder está em quem? Está em Deus. Se você lembrar do verso que a gente leu de Efésios no início, diz que seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ou seja, na força de Deus. Então o poder para realizar está em Deus. Aí Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser tu perfeito. Então, qual é a chave, irmãos, para vencer no conflito, para viver uma vida de perfeição e vencer o conflito? É andar na presença de Deus. Deus disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e você será perfeito. Era isso que Deus estava querendo dizer a Abraão. Deus está dizendo assim, Abraão, você tem que ser perfeito. Porque eu e você, por nós vezes, não conseguimos viver uma vida de perfeição cristã. E aqui eu queria que a gente fizesse uma distinção entre uma coisa, porque é triste, irmãos. É triste quando a gente prega sobre perfeição cristã e muitos olham para nós, ou até não olham, muitas vezes meninham a cabeça, ou fala ali, né, nos cantos com outros irmãos e nos chamam de perfeccionistas. Há uma diferença gritante entre perfeição cristã e perfeccionismo. Perfeccionismo se baseia na vitória sobre o pecado com minhas próprias forças, pelos meus próprios méritos. Eu posso vencer o pecado por minhas próprias forças. Eu posso viver uma vida de obediência por meus próprios méritos. Legalismo. Perfeccionismo. É o que aconteceu lá em Indiana. Se você quer adventista, você vai saber do que eu estou falando. Se você não sabe, pesquise o que aconteceu em Indiana, lá no passado da nossa igreja. O movimento da carne santa. Onde muitos julgavam que tinham sido ali recebido a plenitude do Espírito Santo e tinham recebido uma carne santa e não tinham mais desejos contrários à vontade de Deus, até que os seus próprios desejos carnais eram santificados. Eles não pecavam mais. Isso é perfeccionismo. Mas perfeição cristã, ela é bíblica, porque Deus exige isso. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e serás perfeito. É uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, se você continuar andando na minha presença por toda a sua vida, você será perfeito. O segredo para que você possa viver uma vida de perfeição, irmãos, e vencer esse grande conflito, é andar na presença de Deus. E muitos dizem assim, isso é impossível, viver uma vida de perfeição. E alguns dizem assim, me mostra uma pessoa que já viveu essa vida de perfeição. Eu não tenho como lhe mostrar a pessoa. Mas a Bíblia nos comenta, pelo menos sobre duas pessoas que viveram uma vida de perfeição tão grande que Deus levou para si. Enoque e Elias. Homens que viveram uma vida de íntima comunhão com Deus. Se você ler sobre Enoque, diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus tomara para si. Se você ler os escritos de Ellen White, ela vai falar que Enoque, ele educou a sua mente para ter um senso da presença de Deus constantemente com ele. Deus é onipresente, nós sabemos disso. Mas Deus não estava 24 horas fisicamente ao lado de Enoque. Mas Enoque educou a sua mente para entender que não importa onde ele estivesse, Deus estava com ele. Irmão, se você tivesse esse mesmo senso que Enoque teve,
eu e você pensaríamos 10 vezes ou até 1000 vezes antes de pecar. Imagine você aí, se você, ao pensar em cobiçar uma mulher e lembrasse que Deus está do seu lado, te olhando, ali do seu lado, será que você olharia para aquela mulher? Será que você cobiçaria aquela mulher? Ou a mulher cobiçaria o homem? Ou será que a gente mentiria, sabendo que Deus está do nosso lado, ouvindo aquilo que a gente está falando? Foi isso que Enoque fez. Ele educou a sua mente para entender que Deus estava com ele 24 horas por dia. E então ele, pelo poder de Deus, pela presença de Deus constante com ele, ele obteve uma vida de perfeição cristã. E Deus disse assim, não, esse mundo não te merece mais, Enoque. Você não merece estar nesse mundo. E Deus tomou para si. Elias, Deus mandou uma carruagem de fogo o arrebatar e levar para o céu. Porque ele veio uma vida de perfeição e de submissão contínua à vontade de Deus. Então é possível, irmãos. Deus diz, e se Deus diz, é possível. Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então você quer viver uma vida de perfeição cristã? Ande na presença de Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus. Que aquilo que norteia a sua vida seja o assim diz o Senhor. E não o assim diz o pastor. E não o assim diz o padre. E não assim diz o meu amigo, o meu colega. Assim diz o Senhor. Bíblia Sagrada. É isso que deve nos nortear. É isso que deve guiar a nossa vida. E assim foi com Abraão. Assim foi com Enoque. Com Elias. E por quê? Para que essa vida de submissão? Para que uma vida de perfeição cristã? Para que Deus? Por que Deus exige isso de mim e de você? No que diz respeito a ter uma vida de comunhão com Ele, de perfeição cristã nele, no poder dele, na dependência dele. Porque Ele vem buscar uma igreja perfeita. Ellen White fala no Eventos Finais e em muitos outros seus escritos que na volta de Cristo Ele não vai mudar o caráter. Ele vai fixar um caráter que já foi construído. Aqui ainda em Efésios, se você voltar lá para Efésios, no capítulo 5, veja que verso interessante. Efésios capítulo 5, no verso 26 e 27, ele fala assim, Paulo falando sobre o sacrifício de Cristo. Qual foi a razão do sacrifício de Cristo? Ele fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Falando da igreja, né? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, versos 26 e 27. Então Deus vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então por isso nós precisamos hoje, irmãos, vencer a natureza pecaminosa. Precisamos hoje subjugar a nossa vontade, submetê-la à vontade de Deus. Alcançar a perfeição de caráter em Cristo, para que possamos nos enquadrar no número daqueles que irão fazer parte da igreja gloriosa que Cristo vem buscar. Eu e você. Então, o primeiro ponto no grande conflito, saber quem somos. Segundo ponto, que a gente precisa entender para vencer o conflito. Conhecer ou reconhecer o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Alguém poderia responder, Satanás também é o nosso inimigo. Efésios 6, que nós lemos no verso 12, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Satanás é um inimigo muito poderoso, mas ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa natureza pecaminosa. É o nosso eu caído. É a nossa carne que milita contra o Espírito constantemente nos tentando levar a cair. Satanás ele nos oferece a comida, mas ele não nos obriga a comer. É eu que escolho. É o meu direito de escolha, meu livre-arbítrio que me leva a decidir aceitar a oferta de Satanás, ou rejeitá-la e me submeter à vontade de Deus. Então, o nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos. E eu e você precisamos nos conhecer. A gente vai indo e voltando para a gente entender, para a gente poder traçar um raciocínio lógico. Primeiro, saber quem somos, pecadores miseráveis. Segundo, reconhecer nosso maior inimigo, que somos nós. E por que é necessário saber quem somos?
Irmão, se você se conhece, se eu me conheço, nós não vamos nos colocar em um ambiente de vulnerabilidade. Se você se conhece, você sabe qual é o seu ponto fraco. Se você se conhece, você sabe qual é o ponto em que Satanás pode tentar você e você vai cair. Eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu sei quais são as minhas falhas de caráter. E eu não posso, se eu quiser vencer no grande conflito, eu não posso me colocar em um ambiente de vulnerabilidade. Eu não posso me colocar em um ambiente onde eu sei que se Satanás me tentar, eu vou cair. Eu tenho que fugir da aparência do mal. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Não porei coisas más diante dos seus olhos. Fuja. Deus fala assim, ó, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas do pecado, Deus diz, corra, fuja da aparência do mal. Então você sabe qual é o seu ponto fraco. Eu sei que você sabe. Assim como eu sei quais são os meus. Então se você quiser vencer no grande conflito, não se coloque em uma posição, em um ambiente em que Satanás vai ter vantagem contra você. Fuja de qualquer ambiente, de qualquer situação que vai lhe levar a cair, se você quiser vencer. Fuja. Se você e eu quisermos vencer, temos que fugir da aparência do mal. Então, o terceiro ponto para vencermos no grande conflito. Primeiro, saber quem somos. Segundo, conhecer o nosso maior inimigo, que primeiramente somos nós. Segundo, Satanás, que é um inimigo muito poderoso. E muitos subestimam Satanás. Ah, é um inimigo derrotado. Amém que é um inimigo derrotado. Mas ainda assim é muito poderoso. E se eu e você não estivermos em vigilância, em oração, ele nos leva a cair com muita facilidade. Porque ele é astuto. A Bíblia fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor como um leão, bramindo, buscando a quem devorar. Então você tem que estar vigilantes para não sermos presa do nosso inimigo, no inimigo de nossas almas. Terceiro ponto, para vencer no grande conflito, saber ou reconhecer qual é o campo de batalha. Irmãos, se há um conflito, se há uma batalha, há um campo de batalha. Há um ambiente onde essa luta acontece. Eu pergunto para você, você sabe qual é o campo de batalha em que Cristo e Satanás estão, nesse exato momento, batalhando? Que os anjos de Deus e os anjos de Satanás estão, nesse momento, travando uma guerra ferrenha por minha vida ou por sua vida? Onde é esse campo de batalha? Esse campo de batalha, irmãos, é a nossa mente. Tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Se você proteger a sua mente, se você guardar a sua mente, você vai ter uma tremenda vantagem no grande conflito contra Satanás. Se você proteger a sua mente das investidas de Satanás, você vai ter uma grande vantagem contra ele. Todo pecado, toda ação começa na mente. E como o pecado é uma escolha e não um estado, tudo começa aqui. Toda escolha parte de um pensamento. Seja ele um pensamento instantâneo ou um pensamento pré-concebido. Tudo começa aqui. E você e eu devemos guardar a nossa mente. Cristo fala assim, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Ele diz, mas assim, se os seus olhos forem de trevas, como treva há de ser? Aí Ellen White vem e diz que os nossos sentidos são a janela da nossa alma. E eu e você precisamos guardar as janelas da nossa alma. Quais são os sentidos? Tato, visão, olfato, paladar, né? Tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu cheiro, que eu como, tudo dá acesso à nossa mente. E se eu e você não guardarmos a nossa mente, Satanás vai ter acesso a ela. Então você tem que ter cuidado com o que você vê. O que é que você tem assistido? O que é que você tem visto? O que teus olhos têm contemplado? Em que os teus olhos têm se demorado? Quando você está assistindo a TV, quando você está no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Em que os teus olhos têm se demorado contemplando? Porque há um verso que diz que somos transformados pela contemplação. Aquilo que eu mais contemplo, eu sou transformado daquilo. Então, se eu estou contemplando a Deus, se eu estou contemplando as coisas de Deus, eu vou ser transformado pelas coisas de Deus. Eu vou cada dia mais me tornar semelhante a Cristo, porque eu estou contemplando a Cristo em sua palavra. Aquilo que eu ouço. Que tipo de música você tem ouvido? O que é que você tem consumido? O que é que você tem colocado para a sua mente? Deus se agrada de música sacra, irmãos.
O louvor que agrada a Deus é um louvor sacro, um louvor que enaltece o nome de Deus, um louvor que faz com que os anjos do céu desçam até nós e louvem conosco. É um louvor que agrada a Deus. Mas nós temos visto muitas coisas no nosso meio, no meio cristão como um todo, e também, infelizmente, no meio adventista, muitas músicas que nem de longe poderiam ser chamadas de louvores. Temos visto forró gospel, axé gospel, funk gospel, tudo é gospel. Aí pega uma letra santa que fala de Deus e coloca num ritmo mundano e é louvor. E não é assim com Deus. Luz e trevas não se misturam. As trevas não têm parte com a luz não tem parte com as trevas, Deus não tem parte com Satanás. Eles não são sócios na adoração. Deus não divide sua adoração com ninguém. Ele é um Deus ciumento. Ele não divide sua adoração com ninguém. Mas muitos querem adorar a Deus com os mesmos ritmos, os mesmos louvores que adoram a Satanás. Eu não nasci na igreja. E por muito tempo eu fui um escravo de Satanás, vivi no mundo, bebedeira. A tudo que o mundo ofereceu eu já fiz de tudo um pouco. E muitos dos ritmos que eu tenho visto hoje na igreja, na minha igreja, infelizmente, em muitas outras igrejas, eu via no mundo. O tal do forró gospel, de tudo isso que eu falei aqui, eu tenho visto no meio do povo de Deus, mas eu via lá fora. É o povo que quer pegar a bagaceira, o lixo lá de fora e trazer para dentro da igreja. E quer que Deus aceite, Deus não aceita. Não sei se você lembra, eu falei agora há pouco da oferta de Caim e Abel. Certa vez eu ainda nem era cristão, não tinha entregado minha vida a Cristo, mas eu estava estudando a palavra e eu indaguei a um cristão certa vez e eu disse assim, esse tal de forró gospel. Eu estava no ambiente de trabalho e colocaram lá uma banda, eu não vou falar o nome dela aqui por questão de ética, mas é uma banda de forró gospel, muito, muito popular, e o forró lá tocando. E eu disse, esse forró, isso aí é forró, isso não é louvor. Aí o camarada que era cristão disse, não, mas isso é forró, é gospel, é louvor, é música, a letra fala de Deus. Não, mas o ritmo não me leva a pensar em Deus. O ritmo me leva a querer dançar, a querer estar no meio de bebedeira, não me leva, de nenhum modo me leva a pensar em Deus. Aí o camarada disse, mas eles estão oferecendo o melhor deles a Deus. É o que eles sabem fazer de melhor. É o melhor deles para Deus. Aí você se lembra do que nós falamos agora há pouco? Da oferta de Caim e Abel? Abel levou o melhor da terra para Deus. Mas Deus não pediu o melhor da terra. Deus pediu um cordeiro. E Deus pede no que diz respeito ao louvor, um louvor santo, uma música sacra, que enalteça o nome dele e que a glória seja dele. Mas nós temos visto louvor hoje que enaltece o homem, um louvor que leva a gente a querer, a monte, né, aqueles que desfrutam dessas músicas, a dançar, muitas outras coisas, menos enaltecer a Deus. Então cuidado, para não estar querendo dar de beber a Deus na mesma taça que você dá de beber a Satanás. Deus não divide a sua adoração com ninguém, muito menos com Satanás. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado naquilo que você toca, o que você ouve, o que você vê, o que você toca, o que você cheira. E por último, irmãos, e não menos importante, aquilo que você come. Cuidado. Ah, irmão, já vem com questão de comida. Isso é extremismo, irmão. Isso é besteira. O que é que eu como? O que contamina não é o que entra, é o que sai. Lê o contexto que Cristo não estava querendo falar disso, com relação à comida, mas a rituais. Se você ler o contexto todo, você vai entender essa passagem. Mas, se você for ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, farás tudo para a glória de Deus. Aquilo que a gente se alimenta, irmãos, é muito importante. Quer ver como é importante? Como foi que o pecado entrou no mundo? Por meio do apetite. Eva tentou, ou melhor, Satanás tentou a Eva por meio da serpente, por meio do apetite. Por meio do apetite o pecado entrou no mundo. Qual foi a primeira tentação de Cristo no deserto? O apetite. Satanás queria fazer com que ele transformasse pedras em pães. E não teve êxito com Cristo. Mas ele tem tido êxito na minha e na sua vida muitas vezes. Nos oferecendo comidas que, em vez de nutrir o nosso corpo, tem acabado com o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E nós queremos vencer o conflito com a morada suja, onde Cristo, ou melhor, o Espírito de Deus não pode habitar. Porque não habita em um ambiente sujo.
Você gostaria de morar em uma casa suja? Não gostaria, tenho certeza. E como é que você quer que o Espírito Santo habite em um lugar onde não está devidamente apropriado para que ele possa habitar? Há alimentos, Ellen White já falava, mais de 100 anos atrás, que embotem a nossa mente, que embota a nossa mente, que impede a nossa mente de raciocinar bem e de ter maior comunhão com Deus, que é por meio da nossa mente que nós temos acesso a Deus. Deus nos fala por meio da nossa mente. E se a nossa mente estiver poluída, como Ele já fala conosco? Ellen White falou, e eu falei agora há pouco, que os nossos sentidos, todos os nossos 5 sentidos são as avenidas da nossa alma. E se essas avenidas estiverem poluídas, se aquilo que eu ouço está poluindo a minha mente, o que eu vejo, o que eu como, se estiver poluindo a minha mente, como Deus vai ter acesso? E se Deus não tem acesso, eu pergunto a você, quem é que tem? E eu lhe respondo, Satanás. E eu pergunto a você, quem está tendo acesso à sua mente? Não vou falar muito nesse ponto agora, a gente vai comentar mais à frente um pouco mais sobre a mente, para a gente fechar esse ponto. Vamos para o quarto ponto. Antes, porém, né, só para a gente fechar esse raciocínio aqui, da mente, para você ver o quanto é importante cuidar da sua mente, e todo pecado começa na mente, você vai lembrar do que Paulo falou em Romanos capítulo 12, verso 2. O que foi que Paulo disse lá? Paulo disse assim, não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo assim, não se acostume com o mundo, com as coisas, não pense que o que o mundo faz, você deve fazer, que as coisas que todo mundo faz, todo mundo, fulano está fazendo, meu pastor faz, a esposa do meu pastor faz, o ancião, o diretor, o presbítero, seja lá qual for o líder, o padre, Deus permite, é da vontade de Deus, está em harmonia com a vontade de Deus, se não tiver rejeito, porque a sua vida e a minha vida deve ser regida pelo assim, diz o Senhor. Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cada dia que eu aprendo o que é a vontade de Deus, eu rejeito um pecado e sigo em novidade de vida. Paulo diz que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Eu aprendo algo novo e eu caminho. Quando eu me batizo, quando eu me batizei, eu não sabia de muitas coisas que eu sei hoje. Mas à medida que eu vou caminhando com Deus, eu vou aprendendo algo novo e vou abandonando a velha vida. Nós não nos batizamos e já saímos perfeitos. A caminhada cristã é uma vida de aperfeiçoamento contínuo. Então, à medida que eu vou aprendendo, eu vou abandonando o que é errado e vivendo uma novidade de vida. Todos os dias, minha mente vai sendo renovada constantemente por meio do estudo da palavra e da comunhão com Deus. Ele vai me ensinando e eu vou abandonando. Mas o que acontece muito hoje é que muitos se batizam, estagnam ali, não crescem na experiência com Deus, não estudam a Bíblia, não têm comunhão, não têm oração e não aprendem. E não têm a sua mente transformada, renovada e vivem como se nunca tivesse tido um encontro com Cristo. E hoje a gente olha para a igreja e vê uma igreja, e eu falo de todas as igrejas no geral agora, não só na minha, mas é a visão geral no meio cristão, uma igreja mundanizada. Muitos que levantam o nome à mão e dizem que são cristãos, mas quando você vai ver o comportamento, é o comportamento de um mundano. Por quê? Porque não cresceu, não aprendeu em Cristo, com Cristo e de Cristo, não teve a sua mente renovada, transformada pela atuação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. E vive uma vida de mundanos dentro da igreja. Como diz um velho ditado aí, o chamado crente Raimundo, com perdão aos irmãos aí que tem o nome de Raimundo, que é aquele cristão que está com um pé na igreja e um pé no mundo, que fica flertando entre luz e trevas, e aí você ficam cogitando entre dois pensamentos, e aí você precisa escolher a quem iremos servir. Se é a Deus, servir a Deus. Se é a Baal, servir a Baal. Só há um Deus que deve ser adorado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do céu, o Deus Criador. E você e eu precisamos escolher a quem servir. E vamos avançar para o quarto ponto, para ir caminhando para o fim já. O quarto ponto, e aí a gente vai voltar para Efésios 6 para a gente concluir falando sobre as armaduras de Deus. O quarto ponto, irmãos, é muito importante. Primeiro ponto, saber quem somos. Segundo ponto, conhecer o nosso inimigo. Terceiro ponto,
saber onde é o campo de batalha e guardar esse campo de batalha por muralhas. Ellen White fala que a gente tem que colocar muralhas ao nosso redor, muralhas de textos bíblicos para vencer a Satanás, murar nossa mente com textos bíblicos para vencer a Satanás. Foi com textos bíblicos que Cristo venceu a Satanás. Vai falar um pouco mais sobre isso já já. E o quarto ponto, usar toda a armadura de Deus. Não sei se você prestou atenção, mas quando eu estava lendo o texto, eu fiz questão de frisar, falar com entonação de voz mais alta, a expressão toda a armadura de Deus. Porque, irmãos, nós olhamos muitos hoje, usam uma parte da armadura e esquecem de outras. E que isso não venha ser comigo, com você. Eu já me peguei assim, e eu oro a Deus para que não continue nessa situação, que eu, de fato, faça uso de toda a armadura de Deus, de todos os elementos da armadura de Deus. E quais são esses elementos? Vamos comigo. Volto para Efésios capítulo 6. Vou tomar um pouco de água aqui. Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 13. 13 não, verso 14. E vamos ver os componentes da armadura de Deus. E eu queria, vendo os componentes e fazendo uma aplicação clara para a nossa vida com relação a esses componentes. Primeiro componente da armadura de Deus. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeiro ponto, o primeiro elemento da armadura de Deus é cingir-se com a verdade. A gente, primeiro, para entender esse texto, a gente precisa entender quem escreveu e o que ele usou como um plano de fundo para escrever esse texto. Quem escreveu esse texto foi Paulo. Né? Nós sabemos que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios. E o que ele usou como base ou como pano de fundo para escrever essa carta, principalmente essa parte das armaduras, foi um exército romano, que era o exército que governava na sua época. E os romanos, eles usavam uma armadura específica que os romanos tinham. E eles usavam um cinto. Veja que o texto diz assim, cingir-vos, cingir é se assintar. Se você ler no original, fala se assintar, se prender, se firmar com a verdade. E aqui a gente sabe, se eu perguntar a você o que é a verdade, você pode me dizer a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo, porque ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, e está certo. Só que esse verso, essa parte desse verso especificamente, não fala nem sobre a palavra, nem sobre Cristo especificamente, sem desmerecer nenhum nem outro, mas fala sobre aquele que nos dá uma compreensão clara da palavra e que nos conduz a Cristo, que é o Espírito Santo, aquele que nos dá firmeza na palavra, aquele que nos dá equilíbrio e discernimento claro da palavra de Deus. Porque Jesus orou e ele disse assim, ó, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Paulo está dizendo assim, ó, vocês devem buscar diariamente o Espírito Santo. Buscar diariamente o batismo com o Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, irmão, mas eu busco todos os dias. Eu oro a Deus, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito. Só que muitas vezes nós estamos cheios do eu, do orgulho, da soberba, da vaidade. E como é que Deus vai nos encher se não há mais espaço? E nós precisamos fazer como Cristo, nos esvaziar de nós mesmos. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como diz Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo como Deus, não usou como usurpação de ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aí você, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos orar assim, Senhor, me esvazia de mim mesmo, para que eu possa ser cheio do teu Espírito, Senhor. Me esvazia do eu, da soberba, da vaidade, da autossuficiência, para que eu possa ser cheio do teu Espírito, cheio da tua plenitude em mim, e assim obter vitória sobre o pecado, vencer no grande conflito. Mas estamos tão cheios que não há espaço para Deus. Segundo elemento da armadura de Deus, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça no soldado romano era a parte maior na sua armadura, que pegava do ombro, vinha até a cintura, uma parte, e o restante da couraça vinha até o joelho. Era praticamente duas peças, mas que se completavam. Ela cobria a maior parte do seu corpo. E para nós, o que vem a ser essa couraça?
A couraça da justiça que nos cobre, que nos veste e que nos torna aceitável a Deus. A couraça da justiça é a justiça do próprio Cristo. É a vida de Jesus imputada a nós e comunicada a nós. É a justiça de Cristo imputada e comunicada em nossa vida. Só que muitas vezes a gente vê ensinos e pregações que falam muito da justiça imputada, mas não falam da justiça comunicada. E você precisa saber o que é uma e o que é outra e vivenciar as duas em nossas vidas. Justiça imputada é quando Deus me declara justo por meio do sacrifício de Jesus. É quando eu sou feito justo e declarado justo por meio do que Cristo fez por mim na cruz. Cristo na cruz pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados. E com isso Ele me dá a sua justiça, justiça imputada. Ele imputa o seu sacrifício a nós. E eu sou aceito no amado. Eu sou aceito em Cristo. Sou aceito por Deus em Cristo. Eu sou um pecador miserável, como nós vimos no início. Mas eu sou aceito por Deus. Não porque eu sou bom. Não porque há bondade em mim. Porque a minha justiça própria é como um trapo de imundícia. Mas quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, o que Ele fez, a vida dEle, a morte dEle é imputada a mim. E eu sou aceito no amado. E Deus me aceita por meio de Cristo. Ele me reveste. E quando Deus olha para mim, quando eu me ajoelho para orar a Deus, para pedir perdão a Deus por meus pecados, quando Deus olha para mim, Ele não me vê um pecador perdido. Ele vê um pecador regenerado, salvo por meio do sangue de Jesus. Ele olha para mim e Ele não me vê. Ele vê Cristo em mim, porque eu estou revestido com as vestes da justiça de Cristo. Ellen White fala que Cristo, ao nascer, desde o seu nascimento até a sua morte, Ele teceu, Ele confeccionou, Ele costurou uma veste, um manto de justiça que cobre toda a humanidade, que assim desejar, né? Está disponível a toda a humanidade para ser revestido, para ser aceito diante de Deus. Você vai lembrar de uma parábola que Jesus contou sobre o casamento de um filho de um rei. E nesse casamento, o rei mandou convidar muitas pessoas, muitos conhecidos seus. Essa parte da parábola é mais específica sobre os judeus. E foi enviado o convite e eles rejeitaram o convite. Não aceitaram o convite. E até mataram muitos que trouxeram os convites. E quando os servos do rei voltam, eles agora vá pelos becos e valados e tragam cegos, coxos, aleijados, tragam todos. Porque a mesa está posta, a festa está pronta e vai acontecer. Esses coxos, aleijados e cegos somos eu e você. Enfermos pelo pecado. Mas Deus nos amou e escolheu nos salvar. E Ele enviou a Jesus Cristo para que pudéssemos ser salvos por Ele. E aí nós aceitamos o convite de aceitar a Cristo e foram, na parábola, aceitaram o convite, foram ao casamento. E na hora do casamento o rei desce para cumprimentar os seus convidados. E ao caminhar entre os convidados, ele olha e vê alguém que não está vestido com as vestes nupciais, com as vestes de casamento. Um detalhe, em um casamento judeu, o noivo, quem dava a festa, ele providenciava tudo, inclusive as roupas para os seus convidados, as vestes dos seus convidados. Então, aquela pessoa que foi com uma veste que não era a veste nupcial, ela rejeitou as vestes que o rei tinha mandado. E aí o rei vai perguntar assim, como você entrou aqui? Se você não está vestido a caráter. Se o seu padrão, em outras palavras, se a sua vida não está condizente com a vida de um cristão que mereça estar aqui. Se você rejeitou a justiça de Cristo. Se você professou ser salvo, você aceitou a salvação, mas você não viveu a salvação. Você não aceitou a justiça comunicada em sua vida. Então, irmão, justiça imputada e comunicada é o sacrifício de Cristo aceito e a vida de Cristo em nossa vida. É o poder que Cristo venceu imputado a nós para que a gente possa vencer diariamente. É Cristo em nós a esperança da glória, Colossenses 1, 27. É ser mais que vencedor em Cristo Jesus diariamente, por meio do seu poder em nós. Só que muitos aceitam o sacrifício de Cristo, mas recusam, talvez o principal, que é o poder. Porque de que me adianta? Entenda, para que não possa mais compreender. De que me adianta aceitar a salvação quando eu não vivo uma vida de salvação diariamente em minha vida?
Eu aceito o sacrifício, professo que sou salvo, mas vivo numa vida de perdido, sem o poder de Deus para vencer. E que poder é esse, meu irmão? Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. A vida de Jesus. Na vida de Jesus há poder para mim e para você para vencer. E nós obtemos esse poder por meio da sua palavra, crendo na palavra de Deus. Se você quiser vencer, há poder para mim e para você. Então, o segundo elemento, a justiça de Cristo. O sacrifício de Cristo aceito e a vida de Cristo imputada a nós, comunicada a nós. Versículo 15. Calçai aos pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçados para os pés. O que vem a ser esses calçados? Como eu falei, os romanos ele tinham uma armadura especial. E o calçado também era um calçado especial que dava a eles maior agilidade no campo de batalha. Para que serve um calçado? Obviamente para se caminhar. O calçado tem uma implicação de um novo caminhar, uma nova vida. Eu caminhava em uma direção, mas ao encontrar a Cristo eu me converti, entreguei minha vida a Ele e eu caminho no caminho oposto. Mas os calçados também falam de agilidade, como eu falei, o exército usava para ter mais agilidade. E eu não só caminho no caminho oposto, mas eu tenho agilidade em compartilhar, em divulgar a salvação que eu encontrei em Jesus Cristo. E você tem que ter calçando aos pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu tenho que calçar aos pés, viver uma novidade de vida, caminhar de forma diferente, digna diante de Deus e pregar o Evangelho. Primeiramente com a minha vida, depois com as minhas palavras, testemunhando do amor de Deus. Mais com a minha vida do que com as palavras. Porque eu posso pregar mais com a minha vida do que com o sermão que eu venho a pregar. Falar aqui para vocês, nesse vídeo, em qualquer pregação que eu venho fazer, entre aspas, é até fácil, se você estudar. Né? Difícil para o cristão é viver o que se prega. E eu oro a Deus, como Paulo orou, eu oro para que eu pregando a muitos não venha ser um dos que caiam, que se perdem. Eu oro a Deus para que Ele me dê poder, por meio da sua palavra, para viver o que eu prego. Para que a minha pregação tenha coerência. E que aqueles que me veem na rua, no trabalho, em casa, em qualquer lugar que eu esteja, possam declarar: ali vai um servo de Deus, porque ele prega o que vive. E que você possamos ser assim. Ter coerência, ter agilidade em levar o Evangelho, principalmente para a nossa vida. Paulo falou que a nossa vida são cartas vivas para as pessoas que estão à nossa volta. Billy Graham diz que a nossa vida é a Bíblia que muitos irão ler. Muitos não irão nem pegar na Bíblia, mas por minha vida e por sua vida, eles podem ser ou atraídos a Cristo ou afastados de Cristo. Verso 16. Abraçai sempre o escudo da fé, com o qual podeis aplacar os dardos inflamados do maligno. Essa parte é muito interessante e sempre que eu leio essa parte eu me lembro do início da minha caminhada cristã. O escudo, irmãos, o escudo é um elemento de defesa. Quando Satanás nos ataca, nós nos defendemos com o escudo da fé. E eu lembro que quando eu comecei a caminhada, eu escutei muito: ah, mas você fazia isso, tu fazia aquilo, agora quer ser santo. E eu digo assim: eu fazia, não faço mais. Eu fazia, eu uso o escudo da fé e digo assim: você conjugou bem o verbo, eu fazia, mas não faço mais. Não porque eu sou bom, mas porque Deus, por sua graça, me concedeu ver uma novidade de vida. O escudo da fé nos defende dos ataques de Satanás. Se você estiver se alguém chegar até você, irmãos, e apontar o seu defeito, primeiro, não justifique seus defeitos. Pecado não se justifica. Pecado se confessa e abandona. Declare: de fato eu fazia isso. De fato eu sou um miserável, um pecador, não mereço a salvação. Mas louvado seja Deus, eu não sou salvo porque mereço. Sou salvo porque aceitei um sacrifício que Cristo fez por mim. Não sou salvo pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que me salvou na cruz. Declare que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por seus méritos. E se alguém diz assim a você quer ser santo? Eu quero ser santo, porque foi para isso que Ele me salvou, para viver uma vida de santidade. Eu declaro, irmãos, eu não tenho medo nem vergonha de dizer que eu quero ser santo, porque foi para isso que meu Deus me chamou, para ser santo, ser separado,
Porque ser santo é ser separado para um propósito santo. E eu quero ser santo. E eu quero ser separado por Deus para o seu propósito em minha vida. Que você também deseje ter esse propósito. Próximo elemento. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. E aqui a gente vai voltar para um ponto que a gente já falou. Para que serve o capacete? Que parte do corpo protege o capacete? Qual parte do nosso corpo o capacete protege? A nossa mente, irmãos. Novamente a nossa mente. Novamente a nossa mente. Proteja a sua mente. Cuidado com aquilo que você está colocando para dentro da sua mente. Cuidado. Cuidado com essas séries de Netflix, com esses jogos violentos, com esses filmes que chegam a ser satânicos. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Tudo vai ficar aqui. Uma partezinha da nossa mente chamada subconsciente. E tudo que entra aqui, irmãos, uma hora ou outra, se torna ação. Tudo que vem para a nossa mente, que nós armazenamos, em uma hora ou outra vai se tornar ação. Se eu assimilo aquilo com muita frequência, vai se tornar ação o mais rápido possível. Quer ver um exemplo? Certa vez, alguém me disse assim, irmão, sonhar com uma mulher que não é a minha é adultério? Eu disse, não necessariamente. O sonho em si não é pecado, porque nós não dominamos aquilo que sonhamos. Mas é um pensamento científico, que é comprovado cientificamente, que os nossos sonhos são a reprodução daquilo que eu tenho consumido ou assimilado durante o dia. Então, possivelmente, essa pessoa estava já contemplando essa pessoa com quem ele sonhou. Estava ali contemplando, olhando. E aí o que aconteceu? Sonhou com aquilo. E nós temos que guardar a nossa mente. Uma vez, eu dando chute para uma outra pessoa que estava perto disse assim, irmão, é pecado assistir novela? Na Bíblia fala, veja, na Bíblia fala que é pecado assistir novela? Eu disse assim, não, na Bíblia não fala que é pecado assistir novela. Então por que é pecado? O povo fala que é pecado assistir novela. Eu vou lhe falar agora. Aí eu disse assim para ela. A Bíblia fala o seguinte, não porei coisas más diante dos meus olhos. Aí eu perguntei a essa pessoa, na novela tem homicídio? Tem homicídio. Na novela tem traição? Tem traição. Na novela tem mentira? Tem roubo? Tem. Aí eu perguntei, essas coisas são boas ou são más? São más, então tá pronto, tá aí. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Irmãos, o princípio é bíblico. Na Bíblia não fala novela, mas tem um princípio. Da mesma forma que a Bíblia não fala que eu não devo usar drogas, mas fala que para ter cuidado com o meu corpo. Tudo está lá, tudo está aqui na verdade. Eu gostaria de você buscar e compreender. Então guarde a sua mente, cuide da sua mente. A sua mente, além de ser o campo de batalha, é o meio pelo qual Deus usa para se comunicar conosco, por meio da nossa mente. E o último elemento da armadura, veja, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se o escudo é um elemento de defesa, a espada é um elemento de ataque. O inimigo me ataca, eu me defendo com a fé e o ataco com a palavra. Porque a melhor defesa é o ataque. Esse é um pensamento de batalha. A melhor defesa é o ataque. Eu queria convidar você a refletir e a lembrar como Cristo venceu no deserto da tentação. Lembrando que Cristo é nosso exemplo em tudo. Como foi que ele venceu Satanás no deserto da tentação? Ele venceu com a palavra. Quando o inimigo tentava, ele declarava, está escrito. E Satanás vinha com outra tentação e ele declarava, está escrito. E se você for ler o relato bíblico, diz que ele foi para lá imbuído ou movido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo e a palavra. A fé, a confiança em Deus. Uma nova vida. Que você possamos fazer uso de toda a armadura de Deus. Para podermos vencer nesse grande conflito. Ter o nosso caráter transformado pela presença de Cristo em nossas vidas. Ter um caráter justo
um caráter reto, perfeito aos olhos de Deus, por meio da habitação de Cristo em nós, por meio do seu Espírito. Sermos transformados até a altura e estatura de varão perfeito. A Bíblia fala que a vida do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A cada dia eu aprendo um pouco mais. A cada dia eu me aperfeiçoo mais em Cristo. Até crescer até a altura e a estatura de varão perfeito, como a Bíblia me pede. Que você possamos de fato viver esse princípio. E por último, para a gente concluir, se você fizermos uso de tudo, de todos esses elementos da armadura de Deus, de todos esses componentes que compõem a armadura de Deus, se eu saber quem sou, um pecador miserável, se eu saber ou souber quem é o meu inimigo, se eu souber qual é o campo de batalha e guardar o campo de batalha, se eu usar todas as armaduras de Deus, todos os elementos da armadura de Deus, mas esquecer desse último ponto, de nada vale. Tudo que eu falei, irmãos, é importante. Eu julgo ser de suma importância para a gente vencer. Saber quem somos, saber quem é nosso maior inimigo, conhecer o campo de batalha, vestir toda a armadura de Deus. Mas se eu esquecer desse último ponto, tudo que eu fiz antes não vai valer de nada. Aí você pode me perguntar, que elemento é esse agora? Vá comigo ao verso 13 de Efésios capítulo 6. No verso 13 fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, veja, você já se vestiu da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, você já venceu tudo. E agora? Venceu o quê? Você venceu o quê? Venceu o pecado, irmãos. Venceu a sua natureza, venceu o seu eu, venceu as suas falhas de caráter, foi aperfeiçoado, foi transformado, nova criatura em Cristo Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como diz Paulo. Mas e agora o que eu faço? Veja o resto do verso. Permaneceis inabaláveis. Permaneceis inabaláveis. Se eu fizer tudo que a gente comentou até aqui e a gente não permanecer, de nada vale. Por quê? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem promessa para aquele que permanece. Permanecer em quê, irmão? Permanecer em Cristo, ligado em Cristo. Permanecer na fé, convicto da salvação que Cristo nos oferece a cada dia e nos proporciona por meio do seu sacrifício e de sua vida. Permanecer inabalável. Nós somos rápidos para começar as coisas. Rápido, as mulheres, né? Começar uma dieta. Começa hoje, daqui a um dia, 2, acabou a dieta. Os homens começar a fazer caminhada, exercício físico, começar a leitura de um livro. E começa e daqui a pouco para e não termina o que começou. Mas com relação à salvação, irmãos, e você temos que permanecer. Porque só há promessa para quem permanece. Cristo falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ao vencedor, Apocalipse fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ao vencedor, dar-lhe uma pedrinha branca, com um novo nome escrito, o qual ninguém sabe, senão aquele que a recebe. Ao vencedor, falei coluna no templo do meu Deus. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E só vence quem permanece. Permaneça em Cristo. Permaneça na fé. Permaneça convicto de que Cristo é poderoso para realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Tenha fé. Creia na palavra de Deus. Tome posse da salvação que Ele lhe concedeu. Faça uso de toda a armadura de Deus. E permaneça inabalável. Se você ler o livro de João, capítulo 15, ele vai falar, Jesus vai falar da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Permanecedes em mim, se permanecedes em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. Temos que permanecer em Cristo. E se uma vez que nós permanecemos em Cristo, Ele permanece em nós. E nós damos os frutos. Os frutos são produzidos através dessa união
nossa com Cristo, Cristo conosco. E ele fala ainda assim lá em João capítulo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecemos, irmãos. Que possamos permanecer inabaláveis na palavra de Deus, na fé, na salvação em Cristo Jesus. Para terminar, eu queria ler uma citação desse livro, que eu coloquei aqui, O Grande Conflito. Essa é a versão condensada, né? Não é o livro completo, a versão condensada. Mas ainda assim é muito bom, é um livro abençoado. E eu quero ler uma citação desse livro, o último parágrafo desse livro, que é lindo, maravilhoso. Se você não leu, leia. Se você não tem, adquira. Se você que vai assistir esse vídeo aqui, se você me conhece, mora aqui em Santa Cruz e não tem esse livro, quiser ter um livro desse, me chama aí, me bota nos comentários ou liga pra mim, se você tiver meu contato, me procure, que eu lhe dou um livro desse aqui. Tem um livro desse pra você, se você desejar. O último parágrafo do Grande Conflito fala o seguinte, veja que lindo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem. Já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas fluem luz, vida, felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até os maiores dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Irmãos, irmãs, amigos que acompanham aqui o canal, o grande conflito vai terminar. Essa luta ferrenha que se estende por séculos e milênios já, ela terá um fim. E eu creio que está muito próximo desse fim chegar. Eu creio que em breve Jesus voltará e porá fim a todo o sofrimento, toda dor, toda angústia. Os sinais estão aí, só não vê que não quer. O grande conflito dos séculos, terá fim. E a pergunta que fica para mim e para você é: de qual lado iremos estar? Do lado vencedor ou do perdedor? Eu estou fazendo uso de toda a armadura de Deus. Estou tendo uma compreensão clara do que Deus quer fazer em minha vida. Estou aceitando a salvação por meio de Cristo e a vitória sobre o pecado diariamente para que eu possa ser vencedor. Eu queria orar com você nesse momento e pedir a Deus que nos ajude a vencer todas as nossas falhas de caráter e fazer uso da armadura de Deus para poder vencer no grande conflito contra Satanás. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo e bondoso Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Senhor Deus, nos ajuda a entender que nesse grande conflito não estamos só. O Senhor está conosco diariamente. E o Senhor está disposto, Senhor, a enviar todo o céu ao nosso socorro para vencermos. Nos ajuda, Senhor, a fazer uso de toda a armadura de Deus para vencer a Satanás. Nos ajuda, ó Deus, a refletir plenamente o teu caráter nessa terra, a vencer os nossos pecados por meio do teu poder atuando em nós. Nos ajuda, ó Deus, a ser submissos à tua vontade e viver em harmonia com o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a entender que para vencermos no grande conflito, precisamos nos submeter plenamente e constantemente à tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos salva mais uma vez de nós mesmos, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar até aqui, o final do vídeo. Que possamos estar orando pelos outros e aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, se serviu de bênção para você, já peço que você comente aqui nos comentários, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, fale do que lhe chamou a atenção na mensagem, né? Deixe aí seus comentários, curta o vídeo, compartilhe com quem você ama, envie nos grupos da igreja que você faz parte, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.